Salve, povo de Deus, sou o irmão Cruz. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, irmão. Que você deixe o seu like, que você comente no final do vídeo e que você compartilhe também, tá? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a fé de Tomé. Às vezes, muitos pregadores se empolgam demais nas suas pregações, né? Durante as suas pregações, e acabam escarnecendo de alguns personagens bíblicos. Davi, Pedro e Tomé geralmente são os mais atingidos. Usam as falhas deles para se engrandecerem em cima dos púlpitos, como se os pecados desses fossem maiores que os nossos. Isso está errado, irmão. Todos nós temos muitas lições a tirar, tanto com os acertos como com os erros deles. E se Deus e Jesus os perdoou, quem somos nós para os criticar? Nesse vídeo falaremos especificamente sobre Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus. Está registrado no livro de Atos que Jesus, depois que ressuscitou, ainda foi visto pelos apóstolos e por muitas outras pessoas por um período de 40 dias. E que nas suas primeiras aparições não fora visto por Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, também chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos Jesus, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É João, capítulo 20, do 24 ao 29. João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Tem algo que sempre passa despercebido pela maioria dos leitores, e que aconteceu durante os 40 dias após a ressurreição de Cristo. Jesus não ficou os 40 dias direto com os discípulos, né? Mas ele aparecia e desaparecia misteriosamente. Ele não podia ser encontrado. Era ele quem encontrava os discípulos. Ou seja, eles não podiam simplesmente dizer: vamos à casa de Jesus encontrá-lo, né? E Jesus não era espírito, mas o seu corpo, embora pudesse ser tocado, já não era como o nosso, mas como aquele que um dia haveremos de ser, tá? Como está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Voltando ao texto, no versículo 28,
dá para ver o arrependimento de Tomé. Mas Jesus usou essa situação para fortalecer a fé dos futuros crentes, como eu e você. Pois a ênfase aqui não está em tocar, mas em ver. Mas o ato de tocar também tem a sua importância histórica para o cristianismo. Durante esse período de 40 dias, só existem 2 registros de que alguém tenha tocado no Mestre. Isso não quer dizer necessariamente que outras pessoas não tenham tocado e que não houve toda uma confraternização pela alegria do encontro e também da despedida ao fim dos 40 dias, né? Mas estamos falando de registro, né, irmãos? De registro bíblico. E ainda tem a passagem em João 20:17 que leva a entender que não houve todo esse contato físico, pois ele diz a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. É isso. Foi um primeiro encontro dele com ele. Vamos ver uma dessas passagens, né, irmãos? E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 28, versículo 9. Está falando somente os pés, a passagem está bem clara, né? Abraçaram os seus pés e o adoraram. Pois em Lucas 24, não está muito explícito que eles o tenham tocado, por mais que ele tenha pedido para o tocar. Isso dado ao medo que estavam de ser um espírito ou um fantasma, né? Pois o versículo 41 diz: e não crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Tanto o registro do toque de Tomé quanto o de Jesus comendo com eles tem a mesma importância histórica, irmãos. Pois mesmo os judeus, eles tinham superstições com relação a espíritos, né? Ou fantasma, né? Como nós chamamos. Você pode conferir isso em Marcos, capítulo 6, e o versículo 49, que diz: mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos. Também em Lucas 24, capítulo 24 e versículo 37, diz: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, né? Isso também já depois que ele se encontrou com eles, né? Já durante a ressurreição. Daí a importância do toque e do comer, pois assim como os espíritos não podem ser tocados, eles também não se alimentam, pois não têm corpo físico, né? Isso serve para refutar os contradizentes com relação a Cristo ser espírito ou não. Você já pensou se todos nós fôssemos como Tomé? Se duvidássemos e fôssemos investigar todos os supostos milagres realizados em muitos templos, quanta farsa encontraríamos? Posso garantir que dava para fazer vários vídeos com muitos milagres que não aconteceram, pois era pura encenação, teatro, né, irmãos? Afora outros que realmente aconteceram, mas pelas mãos dos próprios demônios, como no caso do João de Deus. Mas não pensem que isso é exclusividade dos espíritas, pois isso acontece também no meio evangélico.
talvez até mais que nos espíritas. E isso não é de hoje, pois já acontecia no primeiro século, irmãos. No primeiro século depois de Cristo. Veja o que disse Paulo, escrevendo aos Coríntios. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É natural, irmãos, que existam as dúvidas, mas elas nunca devem nos afastar do nosso Criador. Pelo contrário, as dúvidas devem ser o fator motivador que nos leva a procurar respostas. E somente na Bíblia, irmãos, nós podemos encontrar as respostas. Somente na Bíblia nós as encontraremos. Pode ser que você não encontre todas as respostas para as suas perguntas, mas eu posso lhe garantir, o que é de fácil compreensão é o suficiente para te conduzir a Jesus. E para terminar, irmãos, vou deixar um comentário que está na Bíblia de Estudo CPAD, uma lição de vida. Jesus não rejeita as dúvidas honestas ligadas à fé. É melhor duvidar em voz alta do que desacreditar em silêncio. Amém, irmãos? Que você possa meditar nessas palavras, tá? Amém.